Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciane das Práticas de Matemática. Nós iniciamos o ano analisando um pouco algumas situações, algumas aplicações matemáticas nas construções, vendo que a matemática é sim uma ciência do cotidiano. E em nosso estudo, nós trabalhamos com um pequeno detalhe, mas bastante curioso, de uso nas construções. E qual foi esse detalhe? A escolha, a opção por estruturas triangulares para sustentação, das diferentes construções. Então, nós vimos aqui uma passarela, a estrutura de um telhado, aqui uma outra estrutura em que essa base, triangular, ela vai fazer a sustentação de ripas para que depois sejam colocadas as telhas e, enfim, como que esse triângulo, essa estrutura triangular é confeccionada para compor uma determinada construção. E na sequência, a partir dessa propriedade interessante dos triângulos, que é a sua rigidez, que concede uma sustentação mais firme para as construções, nós vimos na hora da curiosidade algumas informações sobre as pirâmides do Egito. E em particular, nós conversamos um pouco sobre a maior das pirâmides do complexo de Gizé. Por quê? Ela tem algumas particularidades que se destacam na sua construção. A base da pirâmide possui uma área de 52.598 metros quadrados, o que tem uma correspondência à dimensão da área de 7 campos e meio de futebol, considerando campos oficiais. Outro detalhe é em relação à altura dessa pirâmide. Ela tem um total de 147 metros e quando nós fazemos a projeção do que isso significa, qual é a representação desse comprimento total da base até o vértice superior dessa construção, que isso tem a correspondência a enfileirarmos 6 biarticulados aqui de Curitiba, que no total daria o comprimento de 150 metros. Então, nós temos aproximadamente esse comprimento, porém imaginando que os ônibus estão enfileirados perpendicularmente rumo ao céu. Outro detalhe da pirâmide é que cada bloco que foi utilizado na sua construção tem uma massa aproximada de 2,5 toneladas. E se a gente pensa em toda a estrutura da pirâmide, isso significa que ela corresponde a aproximadamente 5.200 combis, a massa de 5.200 combis. Ainda, na sequência, em relação a esse estudo de triângulos, pirâmides, nós fomos para a biografia de Pitágoras. Então, nós conhecemos um pouco da sua vida, da sua obra e também dos pitagóricos, que eram os seus seguidores, que foram os responsáveis pela disseminação da maior parte das suas obras. E como nós sabemos, o teorema de Pitágoras tem inúmeras aplicações
no cotidiano. Então esse foi um ponto que, a partir da biografia dele, do estudo dos triângulos, nós observamos como se faz a comprovação da existência desse teorema e fomos para uma particularidade. A partir da consulta da obra Pitágoras Africano, um estudo em cultura e educação matemática, do professor Paulo Gerdes, nós identificamos que o teorema de Pitágoras, no uso cotidiano, ele estava presente lá nos trançados africanos, quando o professor Paulo Gerdes realizou as suas pesquisas na região deste continente. Vimos então que a soma de dois quadrados corresponde à área de um quadrado maior e que na organização deles nós podemos perceber que quando alinhados adequadamente, posicionados adequadamente, eles têm a organização de um triângulo retângulo, trazendo assim o princípio do teorema de Pitágoras para estes trançados. Mas o que é interessante é que, como nós vimos também que essas relações trigonométricas estão presentes nas pirâmides, o fato curioso do nosso momento de estudo anterior foi que, embora Pitágoras tenha vivido aproximadamente 570 anos antes da Era Comum, as pirâmides foram construídas 2.500 anos antes da Era Comum, aproximadamente. Então, um outro aspecto que nós vimos, e é o que vai fazer a relação com o que nós vamos estudar hoje, foi a construção de triângulos retângulos lá na antiguidade, em que eles usavam cordas com nós marcados, com um total de 12 espaçamentos. Então, sempre sendo uma distância igual entre estes nós, portanto, nós equidistantes, com 12 era sempre possível construir o triângulo retângulo. E assim, eles utilizavam esse conhecimento do cotidiano para ser aplicado em suas construções, né? Reforçando a ideia de que matemática é sim uma ciência do cotidiano. Então, hoje, vamos conhecer um pouco sobre a etnomatemática. O que será que significa essa palavra? Qual é o sentido a ela atribuído? Quais são os pensamentos envoltos em torno desta tal etnomatemática? Então vamos lá. Se nós pensarmos na estrutura da palavra, vamos separar as partes para analisarmos. Nós temos ali etno, que é o ambiente natural, cultural, social e também imaginário. Então, são saberes compartilhados pelas pessoas, né? Então, imaginem as ideias que permeiam um determinado contexto cultural. Mas não é só isso. Temos ali etno, matema, então, como arte de explicar, aprender, conhecer, lidar com algo, enfim, e tica, de técnicas, né? São os modos, os estilos e as artes. Então, nós temos, em linhas gerais, uma vaga, né, sensação, impressão do que pode ser a etnomatemática. Mas nós temos um professor brasileiro que cunhou este termo.
ele foi o responsável pelos estudos etnomatemáticos e hoje é um conhecimento difundido no mundo inteiro. E este professor é o professor Ubiratã D'Ambrosio. E olha só que interessante, né? O que ele fala sobre a etnomatemática? Ele diz que é uma ciência que procura entender o ciclo da geração, a organização intelectual, a organização da sociedade e também a difusão do conhecimento. Claro que nesse encontro de culturas existe uma dinâmica de adaptação, de relação, de interação entre as pessoas e que isso vai modificando esse saber culturalmente compartilhado ao longo do tempo. Mas o fato é que existe formas que nós podemos entender melhor esse estilo de vida, essa organização cultural. E a etnomatemática vem nesse sentido. Ela contribui para que a gente consiga entender melhor como que funcionam esses processos etnomatemáticos no cotidiano, respeitando as diferentes formas de fazer matemática no cotidiano. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre o professor Ubiratã D'Ambrosio. Ele nasceu em 1932, veio a falecer o ano passado aos 88 anos. Então ele ele vivenciou um período escolar diferente do que eu vivi, de que vocês hoje vivem, que já é uma nova organização da estrutura educacional no nosso país. E olha só, como que tudo isso começou. Então, Giuseppe Graciotti veio da Itália para o Brasil para trabalhar na construção de ferrovias e aqui ele se casou com Ada. Deste casamento nasceu Albertina e em um outro local ali, Thomas D'Ambrosio, também vindo da Itália. No Brasil, casa-se com Adelaide, que veio da Espanha. E deste casamento nasceu Nicolau D'Ambrosio. Passados anos, os jovens Albertina e Nicolau se conheceram e tiveram o professor Ubiratã D'Ambrosio. Ele teve outros irmãos, ele foi o primeiro filho do casal Albertina e Nicolau. Mas por que isso? Porque tem um fato curioso na vida do professor Ubiratã D'Ambrosio. Então, olha só, o que aconteceu? Ele era conhecido como Menino Bira. Era uma forma carinhosa com que vizinhos, amigos, parentes faziam referência a ele. Vem aqui, Menino Bira, vem aqui me contar suas histórias. E quando ele começou a ir para a escola, para cursar a pré-escola, ele chorava muito, ele não queria, ele era muito apegado com a sua mãe. E naquela época, a pré-escola não era obrigatória como é hoje. Então, ele não cursou a pré-escola. Eles foram morar no interior do estado de São Paulo. Passado um tempo, ele e os pais retornam para São Paulo e então ele cursa o primeiro ano, tá? Isso foi lá em 1939. Mas vejam só, ele vai seguindo, né, esse percurso, né, da sua escola e ele conta uma de suas lembranças. Então, localizando
uma entrevista que ele fez, ele conta o seguinte: no dia das festas, a escola era aberta para as crianças do bairro. Claro, depois era servido um café da manhã muito especial. A escola abria para a comunidade, a gente via aquelas crianças da redondeza, eram meninos de toda a vizinhança que provavelmente não iam à escola, pelo menos naquela escola. E o café da manhã era farto, um verdadeiro atrativo. E depois a gente tinha um monte de jogos, futebol e muito mais coisas. Então ele vem e conta essa história. Vocês veem o quanto a escola é importante na nossa vida e que nós vamos guardando as nossas memórias dos momentos que são legais, que são divertidos quando estamos lá. Isso é muito legal, não é mesmo? Outro fato que em relação à vida do professor Ubiratã. Ele fez exame de admissão. Hoje a gente não fala mais sobre isso. Apenas as pessoas que são historiadoras que acabam fazendo leituras em relação a isso. Mas o exame de admissão, ele era uma prova que as pessoas faziam quando terminavam o que seria hoje, né, para vocês entenderem, a correspondência, seria para eu sair do 5º ano e começar o 6º ano. Então eu precisava de uma nota mínima nesse exame de admissão para então ser aceito para estudar o 6º ano. Então esse era o motivo. Então ele foi desse período aceito através do exame de admissão para cursar o que seria o correspondente hoje de 6º ao 9º ano. Ele então vai para o curso científico, que hoje é o que nós conhecemos como ensino médio, certo? Aí, ele estuda todo esse período. O pai dele era professor, então ele tinha um envolvimento bastante grande com os estudos e ele inicia então a faculdade de matemática em 1950. E vejam que todo esse envolvimento dele, toda essa paixão pela escola, deu um certo impulso para que ele tivesse conquistas ainda muito jovem. Então ele começa a faculdade em 1950, ele não terminou ainda, ele ainda estava cursando o bacharelado e a licenciatura em matemática e ele já começou a dar aulas. E quando ele, enfim, conclui a faculdade, já no ano seguinte, ele se torna professor da universidade. E ali ele vai trabalhar com diferentes disciplinas, mas sempre com essa aproximação das ciências exatas pela sua formação em matemática. E trabalhando na universidade, veio então a oportunidade de ele viajar bastante, participar de vários congressos, conhecer várias pessoas. E então, lá nos anos da década de 70, né, na década de 1970, ele começa a fazer esse aprofundamento dos seus estudos e ele então desenvolve esse conceito da etnomatemática. Mas esse conceito, ele não foi desenvolvido por um acaso. Ele sempre teve o interesse pela diversidade cultural, pela matemática no cotidiano, e o trabalho na universidade possibilitou que ele fizesse muitas viagens. E um lugar que ele gostou, se interessou e ele realizou pesquisas foi o continente africano. Então ele começou a fortalecer esse pensamento observando não somente nestas pesquisas, também em outras realizadas aqui no Brasil,
essa força dessa matemática que é compartilhada por um determinado grupo cultural. E vejam só que interessante, tá? Aqui a gente vai fazer uma breve relação. O professor Ubiratã D'Ambrosio e o professor Paulo Gerdes, eles se conheceram, né? O Paulo Gerdes, ele era um curioso, né? Sempre bastante interessado pelo pensamento do professor Ubiratã D'Ambrosio, e eles tiveram a oportunidade de estabelecer uma amizade, certo? E esse estudo etnomatemático, as diversas pesquisas que ambos realizaram, foi também, né, um motivo de aproximação dos dois professores. A repercussão dos trabalhos do professor Ubiratã D'Ambrosio, assim como também do professor Paulo Gerdes, acaba sendo motivo para inspirar outras pesquisas, outros trabalhos que observam essa etnomatemática acontecendo ali no cotidiano e que vão trazendo mais elementos para nossa reflexão. Então, eu selecionei alguns exemplos deste livro, Etnomatemática em Movimento, porque é uma literatura que vai trazer alguns exemplos que não estão assim diretamente ligados talvez ao nosso cotidiano, mas buscando as referências de raciocínios que são apresentados ali, que são formas de vida, são formas de experienciar essa matemática do cotidiano, e que vai usando, fazendo jogos de linguagem particulares que são ali utilizados por aquele determinado grupo cultural. Eu avancei para alguns exemplos que talvez estejam mais próximos do nosso cotidiano, né? Que sejam talvez coisas que a gente consiga visualizar um pouco mais no nosso pensamento, como que elas acontecem ali cada vez que nós vivemos uma situação como essas que eu vou referenciar. Então, da obra, eu tenho um exemplo que é marcar o centro da parede para colocar um quadro. Mas para isso, antes de nós observarmos aqui na tela, eu quero que vocês assistam aí o vídeo em que eu tentei reproduzir esse raciocínio por meio de uma breve gravação. Então confiram aí e a gente já volta a conversar. Agora nós vamos verificar como é possível marcar o centro de uma parede sem usar os instrumentos de medida adequados. Então, o meu objetivo em marcar o centro da parede é para colocar esse quadro. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar um marcador que não é uma régua com as unidades de centímetros, milímetros e o próprio metro marcado, mas nós vamos identificar por meio desses conhecimentos etnomatemáticos como identificar, demarcar o centro da parede. Eu também não tenho um esquadro, nem um nível, então o que eu vou fazer? Para manter um certo alinhamento do meu marcador, eu vou utilizar esse caderno, então eu vou posicionar aqui esse meu marcador e onde ele termina, eu vou demarcar com uma fita um ponto. Então aqui eu faço uma marca para ter uma posição determinada. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vindo na direção contrária aqui desse outro canto da sala.
Então eu marco essa posição mais ou menos próximo, na mesma altura, aqui, e tendo essa posição determinada onde o meu marcador termina, eu vou colocar aqui uma outra referência e por aproximação eu coloco o meu quadro no centro, posicionando no meio das duas marcas que eu utilizei para marcar o centro da parede. Curioso, não é mesmo? Vocês já viram alguém marcar o centro da parede desta forma? Eu não tinha visto ainda. Então foi por meio da leitura do livro que eu acabei tendo contato com esta forma de vida, com este saber compartilhado por um determinado grupo de pessoas. Então, apenas para organizarmos, entendermos um pouco alguns elementos que são citados e que são apresentados no vídeo. Eu utilizei para fazer a marca de comprimento, não uma régua marcada com centímetros, que seria como esta daqui. Eu usei um varão de colocar cortinas. Eu utilizei para marcar esse alinhamento do meu varão de cortina, fazendo 90 graus com a parede, não um esquadro. Eu usei um caderno. E houve um momento em que eu falei do nível, porque a ideia era manter o varão alinhado com a horizontal para que isso não prejudicasse o meu processo de medição, uma vez que eu estava trabalhando ali com uma medição arbitrária, porque não são medidas convencionais que eu utilizei. Então, quando eu falo do nível, eu vou colocar aqui para marcar o nível, enfim. O nível, ele é esse instrumento aqui. Então, se vocês observarem como o tampo da mesa, ele está perfeitamente na horizontal, aqui onde nós temos essas duas marcas mais escuras, vocês podem observar que tem uma marca esférica, dando, né, essa ideia de esfera, que centralizada indica que esse tampo da mesa está perfeitamente na horizontal. Se houvesse uma inclinação, por mais leve que fosse essa inclinação, o que ia acontecer? Essa marquinha, ela desloca, não fica centralizada, me indicando que o tampo da mesa não está perfeitamente na horizontal. Sistematizando o que vimos no vídeo de marcação do centro da parede para colocar um quadro. Então eu venho e posiciono essa minha régua, mesmo que ela não tenha, né, as marcas de centímetro, pode ser uma ripa, um sarrafo, enfim, e faço uma marca. Eu tiro, né, eu posso usar a mesma ripa, venho do lado contrário e também marco a distância. Então eu tenho marcas equidistantes de onde acaba, de onde finaliza, né, a parede, ela vai fazer um ângulo com a outra parede. E tirei ali e então, por aproximação, eu marco o centro da parede entre essas duas marcas. E o jogo de linguagem que está aí associado, que é apresentado no relato das pesquisas que eu consultei ali no livro, é que as pessoas que compartilham dessa forma de marcação, elas indicam que elas fazem no olhômetro.
Então, são essas pequenas palavras do cotidiano que nós determinamos, né, ou chamamos de jogos de linguagem. Mas este não foi o único exemplo que eu selecionei na obra. Eu peguei também a situação em que os agricultores, né, na verdade é uma agropecuária, eles fazem uma mistura de ração para os animais da seguinte maneira, pensando proporcionalmente a partir do que eles têm. Então, eles precisam fazer 150 kg de ração. Para isso, eles usam 70% de milho, 30% de concentrado. Pensando na porção, né, de 100 kg. Se eu pensar que o todo, né, que 100% são os 100 kg, eles vão ter 70 de milho e 30 de concentrado, nessa proporção de 70% para 30%. Para chegar em 150, como que eles fazem? A metade disso. Então, se para 100 eu tenho 70 kg de milho, para 50 eu vou ter 35. Se para 100 eu tenho 30 kg de concentrado, para metade eu vou ter então 15 kg de concentrado. E daí eles somam esses valores e então para 150 kg de ração, então é necessário utilizar 105 kg de milho e 45 kg de concentrado. Outra situação que é apresentada no livro, e essa já é bastante interessante, ela já traz algum conhecimento pulverizado por saberes escolares, certo? E isso é apresentado quando se é feita a narrativa dessa situação. Então, para saber o preço de 90 litros, olha só que interessante como que eles, nesse determinado grupo cultural, como que eles faziam a análise, o raciocínio. Eles têm o valor, o preço de 1 litro. Mas ao invés de fazer aquela multiplicação direta que a gente aprende na escola, eles vão trabalhando com várias operações, mas é uma coisa tão natural, é tão próprio daquele grupo cultural que é muito tranquilo para eles realizarem todas aquelas operações mentalmente, que lá nos jogos de linguagem nós diríamos fazer a conta de cabeça, tá? Essa é a ideia. Então eles vão trabalhando com dobros e somas. Olha só que interessante. 1 litro, R$ 3,20, 2 litros, R$ 6,40, 4 litros, R$ 12,80, 8 litros, R$ 25,60. Aqui, olha só que curioso, eles fazem então a soma de 8 com 2 e tem o valor de 10 litros, que corresponde a R$ 32. E aí sim, eles fazem 32, dobrou 64, dobrou 128 reais, dobrou 256 reais. Como eles têm o valor de 80 litros e 10 litros, eles então somam esses dois valores e chegam finalmente ao valor de 90 litros, que corresponde a R$ 288 reais. Eu fiz algumas pesquisas para trazer alguns exemplos que talvez sejam mais fáceis para nós compreendermos, buscando utilizar estes raciocínios que são compartilhados por essas pessoas, desses grupos culturais, em que eles utilizam saberes que necessariamente não são ensinados na escola, mas que são saberes produzidos ali no cotidiano por meio da experiência, da vivência,
né, dessa matemática do cotidiano, ciência da vida real, né? Então aqui, uma receita de suspiro. 12 claras de ovos, 6 copos de açúcar refinado, raspas da casca de um limão e uma pitada de sal. Eu localizei na internet essa receita e ela me diz o seguinte: rendimento 100 porções. Porém, eu fiquei pensando, bom, eu professora, tenho 2 turmas, 35 alunos, eu preciso de 70 suspiros, suficiente, né? Tudo que for a mais, eu também não posso dar 2 suspiros para cada um. Então, eu vou procurar fazer sem ter desperdício. Olha só como que eu pensei. Aqui eu tenho o total que eu preciso para fazer os 100 suspiros. Com 2 turmas de 35, eu tenho que chegar o mais próximo possível de 70. Então, eu vou fazer primeiro a metade dos 100 suspiros. Então, 50 eu vou precisar de 6 claras e 3 copos de açúcar. As raspas de limão e a pitada de sal, elas são a gosto, então eu não vou incluir aqui na minha organização, pensando como que eu faria isso usando os raciocínios parecidos com aqueles grupos culturais. Agora, para eu chegar em 70, eu preciso de mais 20. Agora, como que eu consigo mais ou menos 20, ali meio pertinho? Se eu fizer a metade de 50 suspiros, eu tenho 25. Tá bem pertinho do 20. Então, para fazer 25, eu vou usar a metade do que eu usei para 50. 3 claras e 1,5 copo de açúcar. Se eu somar essas 2 medidas, que seriam 2 receitas de metade e metade da metade, eu então tenho o que me permite fazer 75 suspiros. E então, eu vou fazer o quê? Somar aqui o que está indicado. Então, eu vou precisar de 9 claras e 4,5 copos de açúcar. Mais um exemplo utilizando aqueles raciocínios. Para fazer a produção de 24 toalhas bordadas com fita, um determinado grupo de costureiras, elas têm dessa sua experiência cotidiana que para 24 toalhas, elas sempre vão precisar de 3 rolos de fita. E o custo que isso tem: 24 toalhas custam R$ 480 e 3 rolos de fita custam R$ 60. Isso corresponde, então, que existe um investimento total em materiais de R$ 540. Mas qual será que é o lucro que elas têm se elas vendem uma toalha depois de produzida por R$ 40? Então, veja, elas têm o custo dos materiais de 540, cada toalha vendida a 40. O valor da mão de obra, será que está cobrindo este custo de materiais? Ou será que elas estão tendo prejuízo vendendo as toalhas por R$ 40 cada uma delas? Então, vamos fazer aqui algumas análises procurando utilizar os raciocínios que são compartilhados por alguns grupos culturais. Então, vamos lá. Uma toalha, R$ 40, 2, 80, 4, 160, 8, 320. 8 toalhas, 320, com 2 toalhas que são R$ 80. Aqui a gente tem então o valor de 10 toalhas. Se nós temos 10 toalhas, nós podemos fazer o seu dobro, que são 20. Para saber o valor ganho com 24
toalhas, me falta somente trazer aqui, né, os dois valores, 20 com 4 toalhas, que vão me dar o total de R$960. Então, fazendo agora uma conferência, né, entre o custo e o valor de venda dessas toalhas. Então, são gastos R$540. Do valor total das vendas entram, né, R$960, e a diferença desses valores é o que se ganha em mão de obra. Então, nesse caso, vale a pena vender as toalhas por esse preço de R$40. Um exemplo que eu achei bem interessante, porque foi o meu pai que me ensinou, e ele disse que na infância ele e todos os coleguinhas faziam a tabuada do 9 desta maneira. Eles faziam na mão, então eles não precisavam gravar a dedução, fazer sempre lá a construção dos valores. Então, eu vou trazer aqui o exemplo de 5 vezes 9, mas para a gente entender certinho como que é isso, tá? Então, eu vou fazer 5 vezes o 9. Então, eu quero que vocês prestem atenção. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, peguei o 5. Se eu vou fazer 3 vezes o 9, 1, 2, 3, então eu abaixo o terceiro dedo. Se eu vou fazer 7 vezes o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu abaixo o sétimo dedo. Olha só que curioso aqui, e isso vai dar certo para todas as tentativas. Então, o exemplo que a gente vai fechar aqui é o 5 vezes 9. Então, eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5. Os números que estão à esquerda correspondem ao valor da dezena e os números que estão à direita correspondem ao valor das unidades. Então, 5 vezes o 9 vai ser o quê? 4 dezenas, 5 unidades, 45. E isso funciona para todos os outros valores. Se eu quiser fazer 3 vezes o 9, então eu vou fazer o mesmo procedimento. 1, 2, 3, marquei. Olha só, 2 dezenas, aqui 5 com 2, 7 unidades. Então, 3 vezes o 9, 27. Um outro exemplo que também é compartilhado por muitas crianças é querer jogar bola, mas eu só tenho o gramado, eu não tenho as marcas do campo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar passos, né? Podem ser passos menores, passos maiores, mas eu vou lá e marco passos para me darem a distância para eu colocar 2 pedras, e também posso demarcar a distância em que eu vou posicionar a bola para chutar ao gol, fazendo essa contagem por meio de passos. O que eu vou então propor para vocês? Claro, com autorização dos pais, que vocês enviem para as oficinasdointegral@gmail.com, colocando nome, escola e ano, que vocês façam um pequeno vídeo de uma situação do cotidiano em que a matemática é utilizada e que é essa matemática diferente da matemática que nós aprendemos na escola. Então, conversem com os pais, com os tios, com os vizinhos, com as pessoas que estiverem próximas a vocês e perguntem, então, quais são os saberes matemáticos ali do cotidiano. E até a próxima!